A gente começa com imagens ao vivo nesse momento, mostrando o discurso do presidente Donald Trump, ele que está num comício agora, e você vê também a speaker, né, Nancy Pelosi, falando sobre o impeachment. O presidente Donald Trump acaba de ser impeachmentado e você vê as imagens agora ao vivo da ABC, quando a Nancy Pelosi, que é a speaker da casa, né, ela que é a porta-voz da casa, presidente da Câmara dos Representantes, ela dizendo que o primeiro artigo foi votado e agora começam os votos do segundo artigo de impeachment. E você vai acompanhar com a gente daqui a pouco, tá? Daqui a pouco você vai acompanhar o resultado, qual foi a votação. A primeira votação tá aí aparecendo para você agora, já do segundo artigo. Faltam poucos instantes para acabar a votação, mais ou menos 3 minutos, né? 3 minutos e 26. Até agora são 173 votos a favor, 127 votos contra. E enquanto isso, o presidente Donald Trump está num comício em Battle Creek, no estado do Michigan. E você vai acompanhando tudo isso ao vivo aqui no USBR News. A gente vai trazendo para você com as imagens da ABC News o que está acontecendo na tela dividida, tanto o que aconteceu, o primeiro artigo, que é abuso de poder. Houve a votação agora, faz um pouco mais de 10 minutos. Essa votação aconteceu depois de mais de 6 horas de discursos na Câmara, falando a respeito, tanto os democratas quanto os republicanos, e houve agora essa primeira votação do primeiro artigo, né, quando foi passado. Então o presidente já está impeachmentado pelo primeiro artigo, e acontece nesse instante o voto para o segundo artigo. O primeiro artigo, que é abuso de poder, foi aprovado pelos representantes do povo na Câmara de Representantes, e agora acontece, faltando apenas 2 minutos para acabar a votação, também vai passar, já são 196 votos contra 130, lembrando que 3 democratas acabaram votando contra o artigo. Você pode ver ali, 3 democratas até agora votaram contra o segundo artigo, né? E ali a gente tem também os republicanos, todos eles, 130, faltando ainda 67 votos dos republicanos, faltando 32 votos dos democratas, né? No total, 98 votos que ainda faltam para serem computados. Por enquanto o placar segue 200 a 134. Agora, faltando só 1 minuto e meio, a gente vai acompanhando o restante da votação, o final da votação do segundo artigo, que o primeiro é abuso de poder, o segundo artigo, que está em votação nesse momento, vai sendo votado 204 a 137. Vamos ver, falta só mais 1 minuto. Enquanto isso, o presidente Donald Trump vai fazendo o seu discurso lá em Battle Creek. Faltando só 55, os votos, faltam 85 votos e vai diminuindo. Agora começa uma velocidade um pouco maior. Por enquanto, a gente tem 3 democratas que votaram contra, tem 1 independente que votou a favor, por isso a gente tem 209 a 142 contra. E você vai acompanhando tudo isso ao vivo aqui com a gente, na tela da US Brasil TV, durante o USBR News. Você vai acompanhando com a gente isso. O primeiro voto, só para você ter, eu tenho a informação aqui, foi 230 votos a favor contra 197. Deve ser praticamente a mesma votação para o segundo artigo. O primeiro artigo, que é abuso de poder, foi votado, teve um placar de 230 a 197. O segundo artigo está sendo votado nesse momento, né? E a gente vai acompanhando agora, que é obstrução de justiça, obstrução do Congresso, na realidade, por conta do processo de impeachment. Os democratas, né, que formularam esses 2 artigos, terminou, o tempo foi agora, zerado, mas ainda os votos ainda estão sendo computados, e a gente vai aguardando
para ver o resultado final. Por enquanto, 211 a 150, né? Por enquanto a gente tem os votos ainda, por mais que tenha terminado o tempo de votação, o sistema, né, ele ainda está recebendo a informação dos votos que aconteceram agora há pouco. Mas, mesmo assim, com essa informação, a gente tem que Donald Trump é o terceiro presidente americano, terceiro presidente da história americana a ser impeachmentado pela Câmara dos Representantes nos Estados Unidos. Você vai vendo ao vivo, enquanto isso, o presidente Donald Trump também ao vivo discursa num comício de campanha em Battle Creek. E os votos continuam entrando, por enquanto, 213 a 155. Você vê que esse é o sistema de votação da Câmara dos Representantes daqui dos Estados Unidos, em Washington. Nesse momento são 8 horas e 43 minutos, é uma edição especial do USBR News, mostrando ao vivo para você o que acontece lá na capital do país, em Washington. E também em Battle Creek, com imagens da ABC News ao vivo e a gente mostrando para você aqui no nosso jornal. A gente já vai trazer daqui a pouco o advogado Danilo Brack, que vai fazer e vai tirar suas dúvidas. Você já aproveita para mandar as suas perguntas. Se você quer tecer algum comentário a respeito também do que está acontecendo lá em Washington, vai mandando para a gente os seus comentários. A gente já vai ler a respeito, vai falar a respeito disso aqui no USBR News. Por enquanto, faltam poucos votos para serem computados. A gente ainda tem aí 12 votos dos democratas que faltam ser computados, 42 votos dos republicanos, mas a gente já tem um placar de 218 a 159, faltando 53 votos para serem computados até agora. O placar anterior, como eu disse para vocês, foi 230 a 197. Possivelmente, esse deve ser o placar novamente para esse segundo artigo. A gente sabe, inclusive, houve vários protestos. A gente tem, depois eu vou trazer as imagens para vocês, a gente tem protestos que aconteceram a favor do impeachment do presidente em várias cidades nos Estados Unidos. A gente vai mostrar para você as imagens daqui a pouco. Tem protesto em Portland, em Nova York, também em Oakland, Los Angeles, várias cidades pelo país, né? E a gente mostra para você. Depois dessa votação, o que vai acontecer? Depois daqui, o processo segue para o Senado. A Nancy Pelosi, que é como se fosse a presidente da Câmara, ela é Speaker of the House, como a gente diz aqui nos Estados Unidos, ela vai mandar os artigos do impeachment para o Senado, onde deve acontecer um julgamento onde os senadores são os juízes. Serão apresentados as testemunhas, as defesas, né? A gente sabe que até agora o Mitch McConnell não quer nenhum tipo de testemunha, apesar de que todo tipo de julgamento tem testemunhas, né? Mas nesse caso eles estão querendo não levar as testemunhas, que seriam testemunhas-chave para o processo, como o Mick Mulvaney, que teve acesso direto à conversa do presidente Donald Trump, e assim por diante. A gente sabe que essa segunda parte da votação, essa segunda parte do julgamento, que seria para a remoção do presidente, só vai acontecer no mês de janeiro. Tá? No mês de janeiro. Isso só vai acontecer no mês de janeiro, não vai acontecer agora. Agora, antes do Natal, como previsto, aconteceu o impeachment e o presidente Donald Trump passa a ser o terceiro presidente impeachmentado dos Estados Unidos. O segundo artigo ainda não teve a votação fechada, você vê que o número vai subindo gradativamente, os dois números, tanto de números a favor e número contra, vão subindo. A gente sabe que a primeira votação foi 230 a 197, né? E agora a gente vê essa segunda votação, que é a obstrução do Congresso. Falta pouquinho, falta só um pouquinho. Já encerraram as votações, agora falta somente o cômputo dos votos, né?
São 35 votos apenas, 34 e vai diminuindo, 222 a 174. E você vai acompanhando a gente aqui no SBR News. A gente está ao vivo, agora são 8 horas e 47 minutos. Muito obrigado pela sua audiência, você que está assistindo a gente de todos os lugares do mundo, o pessoal da Flórida, também o pessoal daqui de Utah, de Nova York, o pessoal que está lá no Texas e acompanha a gente, também em Denver, o pessoal que está no Brasil acompanhando a gente, querendo saber mais a respeito do que aconteceu e do que está acontecendo na política americana. Sejam todos muito bem-vindos. Você de Everett, em Massachusetts, você que está em Miami assistindo a gente também, seja muito bem-vindo. Os nossos brasileiros da Califórnia, os nossos brasileiros do Japão que estão assistindo a gente agora aqui no nosso USBR News. E vai mandando as suas mensagens que a gente vai debater um pouco também a respeito disso. E daqui a pouco tem o Dr. Danilo Brack, que vai responder as suas perguntas de imigração. Isso mesmo. Olha só, eu queria trazer para vocês, inclusive, você está vendo aí o que está acontecendo nesse momento. A gente traz... Esse é o George Stephanopoulos, ele é o chefe de jornalismo da ABC, trazendo o finalzinho, nesse momento em que todas as televisões aqui nos Estados Unidos trazem agora, ao vivo, praticamente em cadeia, todas as emissoras mostrando o resultado e que mostram, inclusive, o resultado final com o presidente impeachmentado e também impeachmentado nos 2 artigos. Os 2 artigos do impeachment acabaram passando, como você vê agora, os 2 artigos, o abuso de poder e também a obstrução do Congresso. Os 2 artigos do impeachment do presidente Trump foram aprovados. Por enquanto, faltando apenas 22 votos para serem computados nesse momento. O placar é 227 a 181 e continua a cobertura da TV americana. A gente vai voltar a falar daqui a pouco o resultado oficial. Eu faço questão de trazer para vocês e você vai acompanhando comigo. Eu quero trazer agora, rapidamente, enquanto termina a votação lá, umas imagens dos protestos que aconteceram em várias cidades pelo país. E a gente tem as imagens. Pode rodar para mim, por favor? Você vê aí na região da Bay Area, né? Ali no Grand Lake, na Avenida Oakland, os protestos que aconteceram na noite de ontem a favor do impeachment do presidente Donald Trump. Aí em Kalamazoo você vê as pessoas fazendo também o protesto contra, a favor, na realidade, do impeachment do presidente Donald Trump. Várias cidades registraram esses protestos na noite de ontem, né? Todo mundo dizendo que o presidente Donald Trump não está acima da lei de forma alguma e por isso ele merecia o impeachment. Hoje acaba acontecendo a votação, que durou mais de 6 horas, começou às 9 da manhã, a votação primeiro das regras. Essas são imagens de Portland. Primeiro aconteceu a votação das regras do impeachment, depois das regras do impeachment, que tomou mais ou menos 1h30, logo no início da manhã, começaram os discursos de todos os integrantes da Câmara dos Representantes. Momentos de aplauso, momentos de vaias. Várias vezes foi possível ver os democratas defendendo os 2 artigos do impeachment e também os republicanos atacando os democratas, dizendo que esse impeachment não é legítimo, que esse impeachment, que o presidente não cometeu crime algum, né? Essa imagem que você vê aí é de Oakland, você vê a imagem de Oakland, do jornal The Mercury News, mostrando que as pessoas foram às ruas realmente para apoiar o movimento de impeachment do presidente Donald Trump, que se transformou hoje num momento histórico da história mundial, no 3º presidente da história americana a ser impeachmentado pela Câmara, não é? Essas são imagens da Times Square em Nova York. Também muita gente ontem fazendo esse protesto a favor do impeachment do presidente Donald Trump. Existiram também vários protestos, as imagens são do Washington Post,
Vários outros lugares também, várias outras cidades fizeram protesto em favor do presidente Donald Trump. Aí em Seattle também um protesto contra o presidente Donald Trump, né? E as pessoas nas ruas, fechando praças e avenidas. A gente teve alguns discursos também que aconteceram nesses lugares, né? Olha só quanta gente nessa imagem do helicóptero lá em Seattle fazendo esse protesto contra o presidente Donald Trump, a favor do impeachment. Lembrando você que está chegando agora 8 horas e 53 minutos, a gente teve, sim, o impeachment, está confirmado o impeachment do presidente Donald Trump. Daqui a pouco eu trago o último placar da segunda votação para você poder saber exatamente da informação na hora que ela acontece aqui na US Brasil TV. Mas e aí, fica aquela pergunta, isso é bom ou isso é ruim? Eu até quero depois, a gente vai ter o doutor Danilo Braque com a gente daqui a pouco, e a gente vai falar sobre a história do goleiro lá, do goleiro do São Paulo, que foi preso em Orlando. A gente tem as informações e a gente vai trazer para você daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, enquanto você vai vendo as imagens dos protestos pelas ruas. Essas são imagens de Grand Rapids. Você vê as pessoas, mais ou menos umas 300 pessoas se juntaram nesse protesto, um protesto tímido, né? Mas porém que aqui nos Estados Unidos é considerado representativo até demais, né? Muito obrigado pela sua audiência, você que está acompanhando a gente de todos os lugares. Mande para mim aonde vocês estão. Vocês estão em que lugar? Que lugar que você está? Manda para mim a sua mensagem, a gente vai ler aqui. Olha só, Biritiba, Salesópolis, boa noite a todos que estão nos Estados Unidos. Paul, a Cris Olar, boa noite, muito bom conteúdo. André Moraes está aqui também, boa noite. Paulo Sérgio. O Bruno Carvalho, o que aconteceu depois da votação do segundo artigo do impeachment? Acontece que vai para o Senado, Bruno. Ele vai para o Senado quando vai acontecer a votação no Senado. Só que não é uma votação, tá? Trata-se de um julgamento que vai acontecer por parte dos senadores, onde vai acontecer a acusação. Tudo isso é acompanhado também pelos juízes do Supremo, tá? E os senadores são, na realidade, jurados nesse processo. André Débora está aqui de Boston, muito obrigado pela audiência, André. Eliane Harley, de Bridgeport, também está aqui. Muito obrigado, Eliane. Estou no interior de São Paulo acompanhando essa votação. Muito obrigado. Biritiba, Salesópolis. O Agnaldo Rocha tá dando boa noite. Ele saindo é bom ou ruim? Eu não sei te dizer. Na realidade, assim, sendo muito sincero, se a gente for pegar dois pontos de vista completamente diferentes. Se a gente for pensar pelo lado da imigração, a gente sabe que esse governo que está aqui, ele não preza pelos imigrantes. Então, seria bom a saída do presidente Donald Trump. Pensando na questão de economia, a economia dos Estados Unidos anda a todo vapor. Aí a gente fica naquela situação, será que vai ser bom a saída dele? Né? Então é aquela coisa, a gente não sabe exatamente, mas que existiu o abuso de poder, acaba de ser confirmado isso pela Câmara, né? Existiu sim o abuso de poder naquela conversa em que ele teve com o presidente da Ucrânia. Então a gente sabe que os métodos de trabalho do presidente Donald Trump é que na realidade não são muito convencionais e isso acaba incomodando demais as pessoas, né? Essa é a realidade. Junior Iron Works, muito bom a saída dele, disse o Júnior aqui pra gente. Muito obrigado pela audiência de vocês aqui. Seguinte, gente, eu queria mudar, daqui a pouco a gente volta e ainda nessa edição a gente vai falar mais a respeito do impeachment do presidente Donald Trump. Daqui a pouco a gente volta com esse assunto.